Fala galerinha do sétimo ano, você que também não é do sétimo ano está acompanhando essa videoaula, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema mais importante dentro desse conteúdo. Todos são, mas esse é muito importante. Então, sem mais delongas, vamos a ele. A colonização do Brasil, parte 1. Isso quer dizer que teremos outros vídeos sobre a colonização do Brasil. Esse é o primeiro de alguns. Então vamos ver do que fala ele. Depois da gente ter visto a colonização do continente americano pelos espanhóis, nós vamos ver a colonização do Brasil que foi feita pelos portugueses. Aí pessoal, a gente vai falar da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Eles chegaram em 22 de abril de 1500. Então quem chegou foi Arnaldo Pedro Álvares Cabral. Chegaram no nordeste do Brasil, né, ali na região onde hoje é a atual Bahia, e ali eles encontraram povos, né, povos que viviam aqui, que eram os tupiniquins. Esses povos habitavam o litoral da Bahia, falavam tupi, ou seja, era um povo tupi-guarani, e inicialmente houve um estranhamento entre hábitos e costumes de portugueses e indígenas. Por que houve esse estranhamento? Simples, pessoal, porque os hábitos culturais logo de cara eram estranhos, eram diferentes. Por exemplo, os portugueses, eles andavam vestidos com roupas muito pesadas. Já os indígenas que viviam aqui no Brasil, no caso desses tupiniquins, eles viviam nus. Existia também uma diferença entre armas. Os indígenas, eles andavam com arco e flecha, com lanças. Já os portugueses, eles tinham canhões, tinham garrunches, tinham armas mais pesadas, né, espadas, que não eram conhecidas pelos tupiniquins. Essa imagem, logicamente, ela não foi pintada no dia da chegada, ela foi pintada muito tempo depois, mas ela retrata muito bem de que maneira esse encontro aconteceu. E não só na imagem, mas o texto que o escrivão de Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha, fez, evidencia muito bem esse estranhamento. Olha só o texto aqui. A carta de Pero Vaz de Caminha é um trecho dessa carta, né, que ele enviou para o rei de Portugal assim que chegou ao Brasil. Aí ele escreveu o seguinte: e dali tivemos a visão dos homens que andavam pela praia, cerca de 7 ou 8, segundo os navios pequenos disseram, por chegarem primeiro. E o capitão mandou no batel, ou seja, o batel é um bote pequeno, em terra a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E logo que ele começou a ir para lá, acudiram pela praia homens, quando 2, quando 3, de maneira que, chegando o betel à beira do rio, eram ali 18 ou 20 homens pardos. Então tem essa questão da cor também, né? Os portugueses eram brancos, os índios eram pardos. Todos nus. Também estranhamento, né? Os índios nus, sem nenhuma coisa que lhes cobrisse suas vergonhas. Por que vergonha, pessoal? Porque os portugueses eram cristãos, então dentro do cristianismo, andar nu você está mostrando as vergonhas nessas partes íntimas, já que Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal junto com Eva lá no jardim do Éden. Então o homem teve o conhecimento da sua nudez, do seu pecado. Então, por causa disso, os homens cristãos, eles não se admitiam andar nus, né? Eles deveriam andar vestidos igual nós andamos vestidos, porque nós temos essa consciência cristã, né? Desenvolvida pelo cristianismo, e até porque a roupa é um tipo de proteção pra gente. Então, nesse caso aqui para os portugueses, andar nu é mostrar as vergonhas, né, os pecados. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijos, ou seja, tensos para o batel. No caso, os índios, eles estavam tensos, também não estavam entendendo o que estava acontecendo, estavam indo devagarzinho para o bote para ver quem eram. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles pousaram. Ou seja, o Nicolau Coelho, que era o homem que estava dentro do bote, falou: não, calma aí, nós somos amigos, nós viemos em paz, nós não queremos guerra, porque os índios estavam preparados para um confronto
com seus arcos. Mas, claro, os portugueses não vão se mostrar tão amigos assim, a gente vai ver a seguir. A exploração do território, ou seja, do território brasileiro. Então, os portugueses não eram tão amigos assim. Os portugueses, quando chegaram aqui, já tendo conhecimento do que os espanhóis tinham conseguido dentro do continente americano, esperavam encontrar ouro e prata, mas eles não encontraram esses metais preciosos no litoral brasileiro, mas eles encontraram uma outra riqueza, uma riqueza vegetal chamada pau-brasil. O pau-brasil, pessoal, é essa árvore com tronco grande, vermelho, resistente, e ela dominava o litoral brasileiro. O litoral brasileiro era preenchido por pau-brasil. E quando viu aquela árvore avermelhada, com pigmento vermelho, os portugueses logo pensaram: olha só, pessoal, essa árvore aqui vai nos render lucro na Europa. Por quê? Porque essa tinta vermelha ela era rara, ela só era conseguida no Oriente, o Oriente que estava dominado pelos turcos otomanos. E por que eles tinham necessidade de tinta vermelha? Porque na Europa apenas pessoas com cargos importantes dentro da igreja, altos cargos, né? No caso, os bispos da igreja católica e os monarcas europeus poderiam usar roupas da cor vermelha. Então, apenas os bispos, os cardeais usavam vermelho e os reis, os monarcas europeus. Por isso, os portugueses se interessaram por esse pigmento vermelho do pau-brasil. Além disso, essa madeira, a madeira do pau-brasil, ela servia para construir grandes manufaturas como móveis resistentes, e assim essa madeira ela era vendida para outras regiões da Europa para que se pudesse ser construídas grandes manufaturas. No entanto, os portugueses não conseguiriam extrair todo esse pau-brasil com um contingente de pessoas que iam dentro dos navios. Então eles precisavam de uma mão de obra auxiliar. E onde eles conseguiram isso? Aqui mesmo no Brasil, né? Eles utilizaram os indígenas para estarem extraindo essa madeira. Eles cortavam a madeira do litoral brasileiro e levavam para os navios portugueses. Mas lógico que os índios não faziam isso de graça. Os portugueses, de uma maneira muito esperta, compravam esses índios, mas compravam com produtos bem baratos, como espelhos, pentes, dentaduras de madeira, objetos de pouco valor, pessoal, principalmente espelhos e pentes, que os índios se interessavam. Então, através desses objetos de pouco valor, os portugueses pediam para os índios extraírem o pau-brasil, e os índios faziam, né, esse movimento de extração. A essa troca feita entre portugueses e indígenas, a gente dá o nome de escambo. Escambo. E lógico, o escambo é diferente do estanco. O estanco é o monopólio que os portugueses tinham sobre a extração do pau-brasil. Já o escambo era a troca que era feita entre portugueses e indígenas para se conseguir pau-brasil. Então, escambo, troca comercial feita entre portugueses e indígenas para que os portugueses pudessem conseguir o pau-brasil. Estanco, monopólio dos portugueses sobre o pau-brasil. De que maneira os portugueses conseguiram esse monopólio? Através da construção de feitorias no litoral brasileiro, para que outros povos europeus não invadissem o Brasil e levassem essa madeira, né, essa riqueza. Então, primeiro a primeira coisa a ser extraída do Brasil, né, a primeira riqueza, vamos dizer assim, a ser extraída do Brasil foi, no caso, essa árvore de madeira grossa, avermelhada, chamada pau-brasil. Então, ela foi a primeira a ser extraída.
E depois disso, a gente vai ver qual vai ser o próximo ciclo, né? A próxima extração a ser realizada. Bem, pessoal, as feitorias, né, postas no litoral brasileiro pelos portugueses é uma prática que eles vinham fazendo desde a época da expansão marítima, quando eles começaram a colonizar a costa da África. Só que no caso aqui no Brasil não deu certo, porque outros povos estrangeiros, principalmente piratas franceses, começaram a vir para o Brasil para extrair o pau-brasil e fazendo isso aliança com indígenas. Então, para tomar posse de vez da terra, o rei de Portugal, Dom João III, mandou Martim Afonso de Souza tomar posse do Brasil em 1532, e junto com ele vieram padres jesuítas, vieram materiais, né, bois, pessoas, geralmente homens, né, vieram bastante homens, para colonizar o Brasil. Ou seja, o que é colonizar? É você povoar uma terra. Então, portugueses foram trazidos para povoar essa colônia. E, no caso, quando Martim Afonso de Souza chegou aqui, ele fundou a vila de São Vicente. No entanto, os portugueses que viviam lá em Portugal, eles não se atraíram muito de virem morar aqui no Brasil. Então, para incentivar a vinda de portugueses para povoar a terra chamada Brasil, o rei de Portugal dividiu a colônia em faixas, em grandes faixas de terras. No caso, o livro de vocês está trazendo 14 faixas de terras, mas no caso ela foi dividida em 15. Eu vou explicar isso. Então, o nome dessas faixas de terra eram capitanias hereditárias. Então, as capitanias hereditárias foi a primeira forma de divisão administrativa do Brasil colônia. Então, no caso, eram 14 capitanias, né, que a gente pode dizer aí. Vocês vão ver que são 15 faixas de terras, mas na verdade são 14 capitanias. E quem eram responsáveis por essas capitanias eram os capitães donatários, ou simplesmente os donatários. E o título de donatário ele era intransferível, ou seja, ele não podia mandar para ninguém, para repassar para ninguém, e era hereditário, ou seja, era passado de pai para filho. E os donatários eles tinham direitos e deveres. E vamos ver agora um pouco aqui desse mapa que eu falei com vocês. Daqui a pouco a gente volta nessa parte. Olha só, pessoal, as capitanias que eu falei com vocês, as capitanias hereditárias. Ali embaixo, em São Vicente, vocês podem observar que tem São Vicente I Quinhão e São Vicente II Quinhão. Quer dizer, a capitania de São Vicente, ela era dividida no meio pela de Santo Amaro. Então são 14 capitanias, 15 faixas de terra, porque a capitania de São Vicente ela era dividida na parte sul, aí no meio tinha a capitania de Santo Amaro e depois a capitania de São Vicente, só por causa disso. Mas aí está a divisão de como era feito. Vocês podem observar, né, que de acordo com o Tratado de Tordesilhas, não pegava todo o atual território do Brasil, né? Esse tratado pegava apenas a parte litorânea do Brasil. Então agora vamos ver alguns direitos e deveres desses capitães donatários, né, dos donatários. Olha, os deveres dos donatários: desenvolver o cultivo de cana-de-açúcar na capitania. Ou seja, pessoal, não seria mais explorado apenas o pau-brasil aqui dentro da colônia. Os portugueses já queriam desenvolver o cultivo de cana-de-açúcar, já que eles perceberam que o clima do Brasil era propenso para o cultivo da cana-de-açúcar. E caso ela prosperasse aqui, eles não precisariam ir até o Oriente para comprar esse açúcar. E outra coisa, a cana-de-açúcar ela já era plantada também nas colônias africanas, então os portugueses já tinham alguma experiência. Então esses donatários foram escolhidos como pessoas experientes, embora muitos deles tenham nem tomado posse da terra, nunca vieram visitar sua capitania aqui no Brasil, não mandaram ninguém, simplesmente abandonaram ela. E esse daí é um dos motivos das capitanias hereditárias não terem dado certo.
esse tipo de governo não ter dado certo. Outro dever é a expansão da fé cristã, ou seja, eles deveriam catequizar os indígenas, organizar a defesa militar contra os povos inimigos, principalmente os piratas franceses, e estimular a ocupação portuguesa da terra, embora não tenha ocorrido, como eu já expliquei. Como direitos, eles tinham direito de retirar para si a vintena. O que é a vintena? Era 5% do negócio do pau-brasil, cobrar impostos em rios e portos das pessoas, julgar os habitantes da capitania com poderes para condenar à morte índios, negros, homens livres, pobres, ou seja, quem mandava era o donatário, conceder sesmaria, e aqui é importante porque o que é a sesmaria? A sesmaria é um grande pedaço de terra. Já que a faixa de terra da capitania era muito grande, o donatário não ia dar conta de explorá-la sozinho. Então, pessoas que possuíam recursos poderiam patrocinar o cultivo da cana-de-açúcar, recebiam um grande pedaço de terra do donatário, que era chamada de sesmaria, né? E essa pessoa que recebia era chamada de sesmeiro. Então ela produzia a cana-de-açúcar na sua fazenda e levava essa produção para ser transformada em açúcar no engenho do donatário, que possuía uma grande sesmaria, ou seja, uma grande extensão de terra, uma grande propriedade. E aí, voltando, como eu disse, as capitanias hereditárias não prosperaram. Esse sistema de governo não foi para frente, não deu certo, principalmente porque os donatários, muitos deles não vieram para o Brasil ocupar suas capitanias. Alguns, por não terem sido ocupados, receberam ataques de piratas, principalmente piratas franceses. A resistência indígena também dentro dessas capitanias hereditárias era muito grande, então isso complicou o desenvolvimento dessas terras, e também a falta de comunicação entre essas capitanias, por serem faixas de terra muito grandes, umas seriam ocupadas, outras não, eles não tinham comunicação, não conseguiam um entrosamento. Além disso, o principal fator para essas capitanias hereditárias não terem dado certo é que só algumas prosperaram no cultivo da cana-de-açúcar. Inicialmente, as capitanias de São Vicente, que é o atual estado de São Paulo, então guardem isso, a capitania de São Vicente é o atual estado de São Paulo, e a capitania de Pernambuco foram as que prosperaram. Então, prosperaram, no caso, no cultivo da cana-de-açúcar. Então, essas capitanias elas tinham valor para Portugal, para a metrópole. Depois dessas duas prosperarem, quem prosperou depois foi a capitania da Bahia. Então, primeiramente, as capitanias hereditárias prosperaram no cultivo de cana-de-açúcar. São Vicente, Pernambuco. Depois de São Vicente, Pernambuco, a capitania da Bahia. Já que as capitanias gerais não deram certo, então o governo português apelou para um outro tipo de governo, né? O governo geral. E o que tinha dentro do governo geral? O governo geral, diferente das capitanias hereditárias, que ocorreu uma descentralização do poder, ou seja, o poder estava na mão de cada donatário. No governo geral, o poder iria ser centralizado na mão de um governador. E esse governador deveria prestar contas, né, do que estava acontecendo dentro da colônia portuguesa na América, no caso o Brasil, a Portugal. E o primeiro desses governadores gerais foi Tomé de Sousa. Depois dele veio Duarte da Costa, depois Mendes Sá. Tomé de Sousa foi o primeiro a chegar aqui no Brasil, o primeiro governador geral. Ele veio acompanhado por padres jesuítas, por soldados, por outros portugueses que vieram também para povoar o Brasil. E dentre os jesuítas se destaca a presença do padre Manuel da Nóbrega, que foi um padre muito importante na catequização dos indígenas aqui do Brasil. E já com o Tomé de Sousa foi criada a Câmara Municipal, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes de falar disso, a gente vai ver
o próximo governador-geral, Duarte da Costa. Duarte da Costa foi um governador responsável por trazer, né, o padre José de Anchieta. E ele foi importante, esse padre, igual o padre Manuel da Nóbrega, porque ele fundou o Colégio de São Paulo, que deu origem à cidade de São Paulo posteriormente. Mas o governo de Duarte da Costa foi marcado por ele dar pouca atenção às capitanias do Sul. Ele deu mais atenção às capitanias do Nordeste, no caso de Pernambuco e da Bahia, que tinham uma grande produção de cana-de-açúcar, e abandonou a capitania de São Vicente. E também a capitania de São Vicente aqui no caso do estado de São Paulo, e também a parte do Rio de Janeiro. E quando ele abandonou a capitania onde se localiza atualmente o estado do Rio de Janeiro, os piratas franceses aproveitaram isso, colonizaram essa parte do Brasil e criaram a França Antártica, ou seja, uma colônia francesa dentro do Brasil. Essa colônia francesa ficava localizada no estado do Rio de Janeiro. E de que maneira Duarte da Costa derrotou esses franceses? Simples, ele não o derrotou porque ele negligenciava o sul das capitanias. Então ele não derrotou ninguém, ele deixou este abacaxi para o próximo governador geral, Mendes Sá. Por quê? Porque Mendes Sá, ele vai dar atenção, ele vai chegar para substituir Duarte da Costa com o objetivo de expulsar os franceses do Brasil, de acabar com a França Antártica, e para isso Mendes Sá, ele vai se aliar a alguns indígenas. Entre esses indígenas se destacam Araribóia. Araribóia, que tem uma estátua lá em Niterói, porque ele vivia na região de Niterói, e ele ajudou os portugueses a retomarem, no caso, essa parte do território colonial dos franceses. Então o Rio de Janeiro ele voltou a pertencer a Portugal porque os índios, liderados por Araribóia, defenderam, ajudaram o governador-geral Mendes Sá e seu sobrinho Estácio de Sá, que após essa vitória fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Agora sim, pessoal, podemos falar das câmaras municipais. Elas foram órgãos, né? Foi um órgão criado dentro do governo geral para administrar as vilas e cidades brasileiras, e os vereadores eleitos para fazerem parte dessas câmaras municipais eram chamados de homens bons. Não que eles fossem bons, porque geralmente eram donos, senhores de engenho, que escravizavam indígenas, que depois vão escravizar negros, que eram, na verdade, homens que ligavam mais para o dinheiro do que para a vida. Então, de bom eles não tinham nada, mas eles recebiam o título de homens bons. E eles só poderiam se candidatar, à Câmara Municipal pessoas que tinham pureza de sangue. E como era vista essa questão de pureza de sangue? Essa pureza de sangue era vista da seguinte maneira: a pessoa não poderia ser descendente nem de judeu, que era chamado cristão novo, nem de negro ou indígena, apenas portugueses, né? Portugueses que vinham de Portugal poderiam se eleger, ou filhos de portugueses. E dentro das câmaras municipais, esses vereadores, esses homens bons, buscavam defender os seus interesses. O que isso significa? Significa que eles buscavam, às vezes, combater o interesse do rei em prol dos seus interesses. Exemplo disso era a questão do preço do açúcar. Eles queriam, às vezes, vender o açúcar a um preço mais caro para obter um maior lucro, enquanto o rei queria estabelecer um preço do açúcar mais barato. Então, às vezes eles entravam em conflito, mas sempre prevalecia, obviamente, a palavra do rei. E além dessas questões, né, de próprio interesse, eles tinham que decidir sobre outras questões, como a realização de obras públicas dentro dessas vilas, dessas cidades, a cobrança de alguns impostos, a conservação da limpeza das ruas dessas cidades, salários pagos aos trabalhadores livres.
entre outras questões de preços de alimentos além do açúcar, né? E já chegando no finalzinho, a gente fala da resistência e catequização indígena, pessoal. A gente falou ao longo, né, já da videoaula sobre os indígenas, mas mais especificamente a gente pode falar que eles foram escravizados pelos portugueses, principalmente dentro do ciclo do pau-brasil, mas eles não aceitaram essa escravização de maneira, vamos dizer assim, de maneira quieta, mansa. Eles fugiam para o interior do Brasil, eles se resguardavam dentro das matas, abandonavam suas casas no litoral brasileiro para se refugiar e se defenderem dos portugueses. E os indígenas também sofriam com a questão da catequização, que era realizada pela Companhia de Jesus. Esses padres jesuítas que ficaram responsáveis por disseminar, né, passar a fé cristã e os hábitos europeus aos indígenas. Dentro do vídeo da Contra-Reforma nós falamos um pouco disso. Então esses padres jesuítas, eles eram responsáveis por ensinar a fé cristã, o cristianismo aos indígenas, porque eles eram considerados seres com almas. Por isso, depois de algum tempo, os portugueses ficaram proibidos de escravizar os índios e os padres ficaram com a missão de evangelizar, catequizar esses índios. Por isso, essa catequização era chamada de missões, né? Esse local onde ocorrem essas catequizações, esse território é chamado de missões ou reduções. E por causa disso, os jesuítas não só ensinavam sobre a fé, mas ensinavam também hábitos europeus, como vestir roupas, como a fala portuguesa, ou seja, era uma europeização dos indígenas. Além de europeização, a gente pode falar que o nome disso é etnocentrismo, ou seja, os portugueses, tanto os padres jesuítas como os próprios portugueses que exploravam a mão de obra indígena, eles se viam superior, viam sua cultura superior à cultura dos indígenas. Então, quando um povo acha que sua cultura é superior à de um outro povo, a gente chama isso de etnocentrismo. Então os portugueses praticaram o etnocentrismo, os jesuítas praticaram, além do etnocentrismo, uma europeização com os indígenas. Então é isso que eu tenho a falar com vocês hoje, pessoal. Valeu, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.